Olá, eu sou o Roberto. Bem-vindo ao curso de Inglês Intermediário 2. Esse curso tem o objetivo de lhe ajudar a entender mais sobre a língua inglesa, através do vocabulário, gramática e leitura de textos. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Em nossa 8ª aula, aprenderemos a confirmar informações utilizando as tag questions. Hello there! You ready for a class, aren't you? Nesta aula, veremos como usar tag questions para confirmar informações que achamos que são verdadeiras. Além disso, você verá que elas podem ser usadas também quando esperamos que concordem com algo que falamos. Como de costume, os exemplos vêm da conversa de Alicia e Steven. Parece que hoje é um dia especial para eles. Veja o porquê. Hey, what are you doing? Today it's been 10 years we are married, dear. And, to celebrate it, I'm going to cook dinner for us. Oh, you're so romantic, Stephen. But he has never cooked before. You are not making your mother's chicken pie, are you? Yeah, dear. You love that, don't you? It's your favorite dish. Do you know how to prepare that? Yes, I do, dear. Your mother knows that you are making it, doesn't she? Yes, she does. She gave me the recipe. Do we have all the ingredients you need? Yes. Almost all of them. We ran out of butter, so I used oil instead. But you can't make it without butter, can you? I'm giving it my touch. Putting my personality in it. Don't worry, my dear. You can go watch TV. I'll call you when it's ready. It's okay if I leave, isn't it? Sure. Go have some fun. Continuous. Tag questions são pequenas perguntas feitas no final de uma frase. Como aqui neste exemplo. Doesn't she? E aqui neste outro exemplo. Don't you? São usadas para confirmar uma informação que achamos ser verdadeira e quando queremos que a pessoa com quem estamos conversando concorde com algo que falamos. As frases que vimos no vídeo mostram justamente o uso das tag questions para confirmar informações e para que alguém concorde com algo. Nesta frase, Alicia acha que a mãe de Steven sabe que ele está fazendo sua receita de torta, mas não tem certeza, e para confirmar, ela usa uma tag question. Doesn't she? Já nesta, Steven sabe que Alicia ama a torta de frango e quer que ela concorde, e para tanto, ele usa uma tag question também. Don't you? A construção das tag questions segue a mesma estrutura, mas as palavras que você vai usar em cada uma variam de acordo com o tempo verbal que elas estão. Você vai entender melhor quando eu explicar como fazê-las. Vamos começar com as frases no Simple Present. Você se lembra das regras do presente, certo? Observe estas frases. We love chicken pie. You love chicken pie. He loves chicken pie. Alicia loves chicken pie. Todas elas são afirmativas, formadas por um sujeito,
I, you, he, Alicia. E um verbo no presente, love. Para criarmos tag questions a partir de frases afirmativas no Simple Present, precisamos usar don't ou doesn't. Você se lembra que doesn't é usado para os sujeitos he, she e it, e sujeitos simples, com um nome apenas, certo? Como nesta frase. E nesta outra frase, em que o nome Alicia pode ser substituído por she. Vejamos então como faríamos para confirmar se as pessoas nessas frases gostam de torta de frango. A primeira coisa que precisamos fazer para construir uma tag question é colocar uma vírgula depois da informação que queremos confirmar. Depois, colocamos don't ou doesn't, no caso das frases afirmativas. Usamos o don't, pois, como foi dito anteriormente, doesn't é usado apenas com sujeitos he, she e it. Em seguida, colocamos um pronome I, you, she, he, we, it ou they, se referindo ao sujeito da frase. O sujeito desta frase é o we, certo? Ele já está em forma de pronome, então apenas precisamos repeti-lo. Por fim, não podemos nos esquecer do ponto de interrogação. Essa frase pode ser traduzida como nós gostamos de torta de frango, não gostamos? Vamos ver como a frase seguinte ficaria com uma tag question. Assim como na frase anterior, temos a vírgula, don't, o sujeito em forma de pronome e o ponto de interrogação. Passemos então para a próxima frase. Percebeu que todos os elementos que vimos nos exemplos anteriores permaneceram? A única diferença está aqui. Como o sujeito desta frase é he, temos que usar doesn't ao invés de don't. Vejamos como a próxima tag question ficará. Temos duas observações sobre esta tag question. A primeira é que, assim como na frase anterior, usamos doesn't ao invés de don't, pois Alicia é um sujeito simples que poderia ser substituído por she. A segunda é sobre o sujeito. Alicia é o sujeito da frase. E, na tag question, temos she. Isso acontece pois nunca podemos usar um nome na tag question, apenas pronomes. Ou seja, você pode usar apenas I, you, he, she, it, we e they no lugar do sujeito. O nome de Alicia deve ser, então, substituído por she. Vejamos agora como criar tag questions a partir de frases negativas. Vamos usar as mesmas frases, mas em sua forma negativa. Lembra-se que, para fazermos frases negativas no Simple Present, temos que usar don't e doesn't. Eles vêm sempre antes dos verbos. Para confirmarmos informações em frases negativas com as tag questions, usamos do e does. Vamos acrescentar as tag questions nestas frases para que você entenda melhor. Veja como as frases ficaram com as tag questions. Perceba que a estrutura é a mesma. Depois da frase principal, colocamos a vírgula. Em seguida, como a frase principal é negativa, temos do ou does.
E, por fim, temos o pronome. Faremos uma pequena recapitulação para que você não fique com dúvidas. Bem, vimos até agora que podemos usar as tag questions para confirmar informações que achamos serem verdadeiras e quando queremos que alguém concorde com algo que falamos. A construção das tag questions é feita colocando uma vírgula depois da frase principal, em seguida, usando don't ou doesn't. Usamos don't ou doesn't se a frase principal for afirmativa. Se a frase principal for negativa, temos que usar do ou does nas tag questions. E por fim, usamos sempre pronomes I, you, he, she, it, we ou they. Mesmo quando o sujeito da frase é um nome, sempre usamos um pronome para substituí-lo na tag question. O que acha de fazer alguns exercícios para treinar? Nos exercícios seguintes, você terá que fazer uma tag question a partir das frases. Preste atenção se as frases são afirmativas ou negativas, para usar do, does, don't ou doesn't no lugar certo. Não se esqueça de que, se o sujeito for um nome, você terá que usar um pronome na tag question. Go for it. He has all the ingredients, doesn't he? Steven knows the recipe. Steven knows the recipe, doesn't he? They like cooking. They like cooking, don't they? Alicia doesn't help him. Alicia doesn't help him, does she? You don't cook. You don't cook, do you? He doesn't know the recipe. He doesn't know the recipe, does he? They love each other. They love each other, don't they? Very good. Continuando nossa explicação sobre as tag questions, veremos agora como fazê-las quando temos frases com o verbo be, am, is e are. They are married. He is cooking. Alicia isn't helping him. Steven and Alicia aren't celebrating. I am ready. I am not late. Temos aqui algumas frases com o verbo be. Assim como as frases que vimos antes, estas também têm sujeitos em forma de pronome e sujeitos com nomes. Em seguida, temos o verbo be, am, is ou are. Para acrescentar tag questions a essas frases, seguimos os mesmos passos que vimos anteriormente. A única mudança é que no lugar de do, does, don't e doesn't, usamos o próprio verbo be em suas formas afirmativas, am, is ou are, ou em suas formas negativas, am not, isn't ou aren't. Veja como ficam essas frases depois de acrescentarmos as tag questions. Agora que temos as tag questions, podemos observar como elas continuam a usar a mesma construção que vimos antes. Depois da frase principal, colocamos uma vírgula. Logo em seguida, temos o verbo be. E depois, colocamos o sujeito em forma de pronome.
claro que não podemos nos esquecer do ponto de interrogação. Percebeu que usamos a mesma forma do verbo be tanto na frase principal quanto na tag question? Notou que, como a frase principal é afirmativa, usamos o verbo be na forma negativa? E nesta frase, ocorre o contrário. A frase principal é negativa. Então, na tag question, usamos o verbo be em sua forma afirmativa. Além disso, viu que os nomes nos sujeitos das frases principais foram substituídos por pronomes nas tag questions? Agora preste atenção nas frases a seguir. Veja que as últimas frases em nosso exemplo têm am como forma do verbo be. Nesta, am está em sua forma afirmativa. Já nesta, ele está em sua forma negativa. Quando acrescentamos a tag question na segunda frase, fazemos da mesma forma explicada anteriormente. Usamos a mesma forma do verbo be. Mas, quando temos I am na frase principal, devemos sempre usar aren't I na tag question. Como foi feito nesta frase? Veja que ela começa com I am. Portanto, na tag question, temos que usar aren't I. Não se preocupe, isso apenas deve ser feito caso a frase principal comece com I am. Se ela não começar assim, basta fazer como explicado antes. Use sempre a mesma forma do verbo be. Se o verbo be na frase principal for is, use isn't na tag question. Faremos alguns exercícios para que você treine o que acabou de aprender. Nos exercícios seguintes, você terá que completar as frases com tag questions. Preste atenção se as frases são afirmativas ou negativas, para usar am, is, are, isn't ou aren't no lugar certo. Não se esqueça de que, se o sujeito for um nome, você terá que usar um pronome na tag question. She's reading, isn't she? Jean is engaged. Jean is engaged, isn't he? They are having dinner. They are having dinner, aren't they? Alicia isn't in the kitchen. Alicia isn't in the kitchen, is she? Jean and Steven aren't brothers. Jean and Steven aren't brothers, are they? I'm not staying here. I'm not staying here, am I? I'm going with you. I'm going with you, aren't I? Great, you did it! Para terminar nossa explicação sobre as tag questions, vejamos como ficam com o verbo can. Steven can cook. Alicia can go to the meeting. I can help you. He can't do it tonight. She can't travel this week. Jean, Alicia, and Steven can go to the Louvre. Você certamente se lembra que can é usado para falarmos sobre habilidade. Como podemos ver neste primeiro exemplo,
e para falarmos sobre possibilidade. Como vemos neste outro exemplo. Assim como nas frases que vimos até agora, também podemos usar as tag questions para confirmar informações em frases feitas com can. Veja como os exemplos ficarão com as frases abaixo. Steven can cook, can't he? Alicia can go to the meeting, can't she? I can help you, can't I? He can't do it tonight, can he? She can't travel this week, can she? Jean, Alicia, and Steven can go to the Louvre, can they? No caso de frases principais com can que sejam afirmativas, usamos can't nas tag questions. E para frases principais com can't ou cannot, usamos can nas tag questions. Claro que não podemos nos esquecer dos outros elementos das tag questions. Temos sempre que usar uma vírgula e um pronome para substituir o sujeito da frase principal. Não podemos esquecer do ponto de interrogação também. Vamos novamente fazer alguns exercícios para que você pratique as tag questions com can. Nos exercícios seguintes, você terá que completar as frases com tag questions. Preste atenção se as frases são afirmativas ou negativas, para usar can ou can't no lugar certo. Não se esqueça de que, se o sujeito for um nome, você terá que usar um pronome na tag question. Jean can plan the party. Jean can plan the party, can't he? She can follow the recipe. She can follow the recipe, can't she? Alicia and Steven can go out. Alicia and Steven can go out, can they? I can't help you. I can help you, can I? He can't fail this time. He can't fail this time, can he? Stephen can wash the dishes. Stephen can wash the dishes, can't he? Well done! Agora que já praticamos a gramática, vamos praticar nosso speaking. Veja o vídeo a seguir. Honey, come sit at the table. Dinner's ready. Wow, everything looks perfect, dear. Oh, it's that expensive wine, isn't it? Of course. You deserve only the best. The pie is delicious, isn't it? Yes, dear. I really can cook, can't I? You sure can. It's as tasty as your mother's. You don't believe I made it, do you? You have to forgive me, but it's not an easy recipe to prepare. You are going to make it again someday, aren't you? If you want it, of course. Happy 10th wedding anniversary. Happy wedding anniversary.
a little earlier. Damn. I can't make it. What am I going to do? I know. Hello. Is this Smart Pie Express? You do home delivery, don't you? Great. I want a chicken pie with extra cream cheese, please. You can deliver it by 6, can't you? Perfect. Thanks. Dinner is ready, isn't it? Nas páginas seguintes, clique em Listen para ouvir a frase que irá praticar. Clique em Record para gravar sua voz e em Play para conferir como ficou sua gravação. Não se esqueça de treinar quantas vezes forem necessárias para que sua pronúncia fique parecida com a da gravação. Oh, it's that expensive wine, isn't it? I really can cook, can't I? You don't believe I made it, do you? You're going to make it again, aren't you? What am I going to do? You do home delivery, don't you? Dinner is ready, isn't it? Agora que já treinou seu speaking, é hora de testarmos sua atenção. It's quiz time! Testaremos sua memória fazendo algumas perguntas sobre esta aula. Escolha a alternativa correta de acordo com o que se lembra. Steven e Alicia estão comemorando quantos anos de casamento? 30, 20, 10. What is Steven making for dinner? Apple pie, chicken pie, pumpkin pie. The chicken pie recipe is Alicia's, Steven's, Steven's mother's. What did Steven use instead of butter in the recipe? Water, tea, oil. Steven can cook, can he? Yes, he can. No, they can't. No, he can't. Congratulations! A atenção na aula sempre ajudará a lembrar do que foi ensinado em qualquer ocasião. This is the end of this class about the tag questions. You learned that we use them when we want to confirm information, and when we want people to agree with something we said. Now you know what we use the tag questions for, don't you? Don't forget to practice and put to use all you learn in our classes. See you next time!
Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de avaliação para verificar seu desempenho.